Então, pessoal, eu sou o Vinícius, sou egresso da UDESC, formado em Ciências Econômicas pela ESAG. Atualmente faço mestrado em Ciência da Informação na UFSC, uma especialização em Ciência de Dados, e trabalho como cientista de dados na Aquarela. E o Covid, a aplicação, ela surgiu quando começou a ter o aumento do número de casos de Covid no Brasil. A maneira pela qual estava sendo feita a comparação entre o avanço da doença no Brasil e nos outros países me incomodou um pouco, no sentido que era apenas em números absolutos. E aí, de uma análise que começou só fazendo curvas normalizadas pela população, surgiu a ideia de fazer o monitor como uma forma da gente realmente monitorar como que está sendo o avanço no Brasil, desde no país como um todo até nas cidades. Para a gente acessar ela, basta ir no link covid.monitor.desc.br que ela já vai carregar. E como é que ela funciona? Os dados vêm do Brasil.io, que é uma iniciativa, é uma plataforma que busca disponibilizar dados em formatos que possam ser análises. Então tem base de sócios de empresa, tem vários dados lá. E eles fazem todo o tratamento dos dados das secretarias da saúde. Então toda vez que vocês entrarem na aplicação, vão ser carregados os dados mais recentes que estão disponíveis lá. Como está descrito aqui, que tem um linkzinho também, vocês podem ver. Então, a primeira tela que aparece é o mapa para a gente ver como que está a situação no Brasil, com o número de casos por milhão de habitantes. Então é bem simples, é um mapa só para a gente visualmente entender como é que o Covid está se espalhando, a Covid-19 está se espalhando no país, né? Aqui embaixo nós temos a média móvel dos novos casos dos últimos 7 dias. O que isso quer dizer? Aqui, por exemplo, ó, no dia 4 de abril de 2020, se você pegasse do dia 4 e os 6 dias anteriores, cada dia teve em média 922 novos casos. Pode acontecer, já vou explicar aqui, esse número está negativo, é porque nem todas as secretarias atualizaram os dados ainda. Então esse número acaba ficando negativo, mas assim que eles atualizarem já voltam ao normal. Essa curva é uma boa maneira de ver a tendência. Quando ela tiver subido e a gente vê que ela começou a descer, pode indicar que passou pelo pico. Aqui a gente tem a mortalidade, o número de mortes e o total de casos confirmados. A gente também pode observar, perdão, dentro de um estado específico, na aba Casos nos Estados. Então aqui por default aparece Santa Catarina, mas a gente pode escolher qualquer estado do Brasil aqui. O que essa aba nos diz? A localização geográfica, onde estão a concentração dos casos, o número total de casos do estado, o número de mortes e a taxa de mortalidade. Assim como eu adicionei recentemente essa tabela aqui com as cidades onde tiveram mortes, mas a título e o número de mortes, mas para se informar. Da mesma forma, a gente tem aquele gráfico com a média móvel de novos casos e de mortes, para a gente conseguir acompanhar a tendência, se ele está subindo ou não. E também os casos confirmados por 100 mil habitantes em cada um dos municípios. Ficou um pouco confuso porque a gente tem bastante cidades, mas no gráfico aqui, se vocês vierem, por exemplo, eu sou de Joinville, estou gravando esse vídeo em Joinville, então se eu quiser ver só a cidade de Joinville, eu dou 2 cliques na legenda e aí ele isola só Joinville. Vamos supor que eu queira comparar Joinville com Florianópolis, porque eu moro em Florianópolis, estou passando a quarentena só em Joinville, então quero comparar Florianópolis. Basta eu clicar uma vez de novo, então eu consigo ver que as duas cidades juntas. Eu posso ir fazendo isso para as outras. O que esse gráfico nos diz? Casos confirmados por 100 mil habitantes a partir do dia que teve a primeira morte. Quando teve a primeira morte na cidade, a gente começa a contar. Então, o que quer dizer aqui? Ó, por exemplo, se eu pegar o 27º dia aqui, como é que a gente interpretaria isso? 27 dias depois que Joinville teve a primeira morte, ela estava com 5,08 casos por 100 mil habitantes, ao passo que Florianópolis estava com 22. Então, a gente pode falar aqui
em Joinville está se espalhando menos, está mais contido, com praticamente um pouco mais que 4 vezes mais contido, né, se você fizer a divisão. Então é para poder fazer essa comparação de maneira mais justa, sem ser apenas por números absolutos, né? E por fim, a última aba perdão, é uma comparação entre os estados. Como é que a gente interpreta isso? De novo, eu até coloquei a dicasinha aqui, talvez devesse colocar no outro, que às vezes fica muitas linhas, mas se a gente quiser isolar só um estado, a gente basta clicar 2 vezes. Vamos pegar assim, ó, Santa Catarina e São Paulo. Vamos pegar para a gente entender esse gráfico. Nós temos Santa Catarina e São Paulo. O que esse gráfico nos diz? Ele nos diz, você tem a opção aqui de transformação log natural. Eu já vou. Isso aqui é se a gente quer o jeito que a gente quer visualizar o dado. Se a gente selecionar não, a gente então vai ter uma visualização que é um pouco mais direta, que seria, deixa eu selecionar aqui Santa Catarina e São Paulo. Aqui a gente está vendo o número de casos confirmados por milhão de habitantes a partir do primeiro dia em que se atingiu um caso por milhão de habitantes. Então, de novo, é com a ideia de a gente ter a normalização pela população, porque é a informação mais segura que a gente consegue ter para todas as cidades, para saber onde está se espalhando mais ou menos, certo? Então, se a gente opta pela visão de logaritmo natural, o que a gente ganha com isso? Qual que é um insight que eu acho bacana e por isso que eu coloquei? A gente consegue diminuir a dispersão dessas linhas, elas ficam mais concentradas, mas a gente consegue botar essas linhas aqui que indicam, essa linha reta quer dizer que o número de casos dobra a cada 10 dias. Então passou 10 dias tem um dobro de casos. Essa linha que dobra a cada 5 dias e essa linha que dobra a cada 2 dias. Então a gente pode ver que no início, e quase todos os estados estão seguindo essa tendência, no início o crescimento era bem mais exponencial, era dobrando a quase 2 dias. Isso aqui seria um crescimento exponencial, tá? Junto dessa reta. Mas ao longo do tempo está ficando mais contido e dobrando a cada 5 dias. Para a gente ter uma perspectiva no tempo, como é que isso está acontecendo. Embaixo a gente tem um heatmap com a média móvel de novos casos dos últimos 7 dias por estados. É um jeito de, em vez de ter várias linhas no gráfico, a gente coloca eles num heatmap, onde quanto mais escuro é o quadradinho, maior é a média móvel. É como se aquela linha que a gente viu lá do Brasil tivesse mais alto, e quanto mais claro, é como se ela estivesse mais baixo. Isso aqui é legal para a gente ver, por exemplo, Santa Catarina ainda não começou a ter um aumento muito grande nos casos, algo a se tornar exponencial. Você vê que os novos casos têm sempre sido relativamente controlados com outros estados. Outra coisa legal de a gente ver é que, por exemplo, Tocantins e São Paulo foram os estados onde tiveram a primeira grande inclinação no número de novos casos. A gente consegue ver aqui. E que o Amazonas ele está atualmente, parece estar aumentando, numa tendência de crescer o número de casos, assim como São Paulo. Então, essa leitura seria como assim, ó, essa linha está bem baixinha, como se a linha estivesse bem baixinho, aqui começou a aumentar, aí diminuiu, porque aqui está mais claro, né? Aí diminuiu e voltou a aumentar. Assim que a gente pode interpretar. E aí tem a taxa de mortalidade nos estados, que é a mesma coisa dos outros gráficos. Você clica 2 vezes e isola. Essa aplicação ela é de código aberto, então se vocês vierem aqui e clicarem nesse link, vocês vão para o repositório que tem ela. E qualquer dúvidas ou sugestões ou alguma coisa para melhorar, vocês podem entrar em contato comigo, que assim que eu tenho tempo, sempre que eu tenho tempo eu estou dando uma mexidinha, uma melhorada, adicionando coisas novas. Valeu!